João capítulo 3, e o versículo número 16. João capítulo 3, versículo 16. Coloca uma versão corrigida fiel para mim, por favor. Diz assim o texto. Vamos deixar na King James mesmo, por favor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos ler novamente. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Senhor, em nome de Jesus, fala conosco através da sua palavra, para a glória do seu nome. Amém. Pode se sentar, Márcio. Muito obrigado. Queridos, eu quero falar com vocês hoje sobre a multiforme graça de Deus. Eu estava lendo um pouco sobre Spurgeon, que é considerado príncipe dos pregadores do século XIX, um pregador presbiteriano. E uma das suas pregações que ele ministrava sobre a graça de Deus me chamou muita atenção. É um dos trechos de exposição que ele apresenta, quando ele diz que se a graça de Deus não nos mudar, a mudar o nosso caráter, a nossa moral, mudar o ser indivíduo, muito dificilmente a graça de Deus poderá libertar a nossa alma, porque todo o processo de libertação do homem trata-se de um tratamento na tricotomia do homem. O homem é um ser criado de corpo, matéria, de alma e de espírito. Assim, quando o homem peca, ele não só peca na carne, mas ele peca também na alma e no espírito. Assim também o homem carece do processo de santificação, tanto na carne como na alma e no espírito. Se o pecado do homem o leva a pecar contra a carne, contra a sua alma e contra o seu espírito, o homem também carece do processo da regeneração na sua alma, no seu corpo e no seu espírito. E isso me chamou muito a atenção. E quando eu falava com Deus, para que Deus me desse um texto que mais expressasse a manifestação dessa graça de Deus ao homem, o Espírito Santo me fez lembrar do texto que eu creio que seja o texto mais conhecido da igreja, texto que não carece de
olharmos para citarmos. Pois João 3,16, ele está intrínseco na nossa memória. Nós falamos porque já decoramos, está dentro da nossa mente. E quando eu olho para os princípios que Deus tem, são muitos, e são princípios inegociáveis, princípios que Deus não negocia, porque Deus, ele é moral. Deus é um Deus criterioso. Deus é um Deus que vela pela sua santidade. Por isso Deus não negocia seus princípios. Mas Deus é um Deus que estende a sua misericórdia para que o homem possa se relacionar com Ele. Porque todo relacionamento do homem é quebrado fora da graça de Deus. Todo relacionamento do homem com Deus é inapropriado para Deus se não for a graça que Ele mesmo estabeleceu. O homem pode se achegar a Deus se ele entender o que é graça de Deus. O homem só pode se achegar a Deus se ele entender o que se trata de amor de Deus. Deus ama tanto o homem que Ele estabeleceu o seu amor ágape. É um amor profundo e insondável, é um amor incomensurável, é um amor que não se pode medir, é um amor incalculável. Esse amor é muito grande, que é o amor que Deus sente pelo homem. Deus, por sentir esse amor tão gigantesco, tão supremo pelo homem, Deus vai manifestar a sua graça, que trata-se de ser um dom específico de Deus, para que o homem possa receber essa graça e ser regenerado por essa graça, para ter um relacionamento devido com Deus. E o que dá ao homem a posição de filho no relacionamento com Deus não é a sua intelectualidade, não é a sua sabedoria, não é o seu dinheiro e sua posição. Nada disso pode aproximar o homem de Deus. É tão verdade isso, que o povo que Deus escolheu para ser a nação sacerdotal, o povo que Deus escolheu para ser o seu povo, o povo que Deus escolheu para ter um relacionamento muito próximo, muito original com Deus, que era o povo de Israel, está vivendo o mais longe de Deus possível nos dias de Jesus. E por todo homem ter a necessidade de ter relacionamento com Deus, embora ele não tenha, devido aos seus pecados, suas peripécias, ele tenta de maneira tola, embora pense que é de uma maneira inteligente, fazer com que haja uma impressão para ele mesmo e para as pessoas afora, de que ele está tendo esse relacionamento com Deus através da sua vida religiosa. E nesse contexto nós vemos a expressão da graça manifestada de Deus ao homem, porque aqui vocês vê a maneira exclusiva do homem receber a oportunidade de ter esse relacionamento com Deus através da graça. E a única forma do homem ter esse relacionamento através da graça é ele crer, ou crendo nessa graça de Deus manifestada. E essa graça de Deus manifestada está no fato de Deus amar o homem. E a Bíblia diz que Deus ama o homem de uma maneira tão grande, que Deus deu o seu único filho, seu filho unigênito, está falando da pessoa de Cristo,
Deus, para trazer o homem ao seu recôndito de intimidade, Ele entrega Jesus, manifestando a graça dele por meio de Cristo, para que o homem possa ter acesso novamente a Deus. O único Filho de Deus é entregue pelo próprio Deus para o homem ter a posição de um ser regenerado, para se voltar novamente a Deus. Mas isso não depende apenas da disposição de Deus de abrir um precedente para o homem se aproximar, porque o precedente que Deus abre para o homem se relacionar com Ele é dar Jesus e dizer: eu estou manifestando a minha graça para vocês se aproximarem de mim. Mas a maneira do homem se aproximar de Deus não pode ser de uma maneira religiosa, que era o caso da época. Todos os homens daquela época sabiam que eles precisavam se relacionar com Deus, e a maneira que eles construíram na sua mente se relacionar com Deus era uma maneira fantasiosa, religiosa. Porque quando Nicodemos vai encontrar com Jesus, desde o versículo de número 1, vocês verão que ele vai de noite ter com Jesus. Por que ele vai ter com Jesus de noite? Nicodemos, ele era um dos homens mais intelectuais que havia nos dias de Jesus. Nicodemos era um dos homens mais inteligentes que havia no dia de Jesus. Era um dos mais influentes homens que havia nos dias de Jesus. Havia um composto de autoridade espiritual depois dos sumos sacerdotes, que eram Anás e Caifás, que era sogro e genro. E esse composto, ele era justamente composto por 70 homens, que compunham uma mesa religiosa, chamada Mesa do Sinédrio, e eles discutiam a maneira de liturgia do culto, dentro do costume da religião judaica, e eles davam toda assistência para os sumos sacerdotes da época manter com precisão a liturgia da religiosidade do culto judaico. Porém, nem mesmo os sumos sacerdotes, que eram as pessoas exclusivas do relacionamento com Deus, tinham um verdadeiro relacionamento com Deus. Porque no ano 570 aproximadamente antes de Cristo, quando Nabucodonosor invade Judá, a Bíblia diz que ele destrói Judá e a Arca da Aliança desaparece do cenário. Ninguém sabe aonde a Arca da Aliança está até hoje. Alguns dizem que ela foi para o céu, alguns dizem que ela está enterrada debaixo dos escombros em Jerusalém, mas ninguém sabe aonde a Arca da Aliança está. E o maior referencial da presença de Deus para a nação de Israel sempre foi a Arca da Aliança, ou seja, a Arca da Aliança era a manifestação da graça de Deus ao povo judeu. Quando um rabino começa a ensinar isso para os que estão dentro do costume judaico, eles crescem aprendendo que a figura da glória de Deus, da presença de Deus, é a Arca da Aliança. Mas quando Nabucodonosor invade Jerusalém, a Arca da Aliança desaparece. E como o sumo sacerdote nos dias de Jesus afirma que a presença de Deus está entre eles, eles mantêm o costume da religião, dizendo estar ainda favorecido pelo favor de Deus, para ter comunhão com Deus, quando na verdade a Arca da Aliança havia desaparecido. E todo o suporte da cultura judaica, que é ministrada pelos sumos sacerdotes da época, parte desses 70 homens que estão assentados na mesa do Sinédrio. E um desses 70 homens, um deles chama-se Nicodemos, que na verdade nunca teve uma experiência com Deus, na verdade nunca foi tocado por Deus, na verdade nunca sentiu o Espírito de Deus, na verdade ele nunca viu um milagre sequer acontecer. Na verdade os milagres ficaram no passado, na época que Israel peregrinou no deserto, porque depois o profeta Elias e alguns reis de Israel
os milagres começaram a ficar em extinção. São raros os milagres que vocês verão na Bíblia Deus realizando na antiga aliança, porque o favor de Deus já está quebrado com eles, a graça de Deus está quebrada com eles. Quando o último profeta do Antigo Testamento profetiza que é Malaquias, de Malaquias a Mateus são 430 anos, ou 400 anos que Deus não fala com o homem. Agora definitivamente, essa graça de Deus manifestada está quebrada. Eles não têm o favor de Deus, não têm a presença de Deus, e todos os homens que vêm após nunca experimentaram o poder de Deus, nunca experimentaram a unção de Deus, e eles não têm a máscara, não têm a mentira, porque Flávio José conta que os sumos sacerdotes tiraram uma grande pedra do rio Jordão e colocaram no lugar santo, lá no templo em Jerusalém. E quando os judeus vinham de todos os lugares para poder oferecer culto a Deus uma vez ao ano, de repente o sumo sacerdote abria aquele véu e entrava lá para dentro, e ele chorava diante daquela grande pedra que simbolizava a dureza de coração do povo. Mas a presença de Deus nunca estava lá, porque o homem só pode sentir a presença de Deus mediante o favor de Deus. E o favor de Deus é dado ao homem pelo sacrifício vicário de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, até aqui o homem não tem a graça de Deus, até aqui o homem não tem o favor de Deus. Enquanto Nicodemos fica sabendo desse rabino que está pregando, ele não pode se declarar publicamente ainda, mas lá na frente ele vai se declarar seguidor de Jesus, alguém que experimentou a graça de Deus. Porque, irmãos, quem experimenta a graça de Deus, ele não quer saber da posição que ele tinha antes, se ele era poderoso, se ele tinha veneração nos homens. O próprio apóstolo Paulo, ele era respeitadíssimo, mas quando ele se encontrou com Jesus no caminho de Damasco, ele largou todos os seus diplomas, ele largou tudo. Ele disse: eu quero esse poder, eu quero essa graça. E Nicodemos lá na frente vai fazer a sua declaração pública, porque ele experimentou a graça de Deus. Porque quando Jesus, ele é morto e ele precisa ser sepultado, duas pessoas vão pedir o corpo dele. E quem vai pedir o corpo de Jesus é José de Arimateia e Nicodemos. Nicodemos agora está dizendo, depois que Jesus morre: eu experimentei essa graça, eu experimentei esse favor, e agora para mim tanto faz se eu vou ser expulso da mesa do sinédrio ou não. Eu não quero mais saber da minha posição, mas eu quero saber agora do relacionamento que eu estou tendo com o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nicodemos vai de noite, e quando Nicodemos chega de noite para falar com Jesus, porque ele não pode fazer a declaração de fé pública ainda, ele diz: Rabi, bem sabemos que tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Porque até o período em que Nicodemos está vivendo, eles fazem a leitura da Torá, eles fazem o culto a Deus, mas nada acontece no interior de Nicodemos, porque a graça de Deus não havia sido manifestada. Mas quando Nicodemos ouve dizer desse rabino que está pregando, ele vai conhecer. E quando ele para conversar com Jesus, ele vem até Jesus pelo que estão dizendo. E ele diz: ninguém pode fazer o que tu fazes se Deus não estiver com ele. E eu prego sobre Deus há muito tempo. Eu sustento a tese da existência de Deus há muito tempo, mas eu nunca experimentei o poder de Deus.
Eu nunca experimentei a graça de Deus. Quando Nicodemos diz isso, aí Jesus começa a ensinar a ele. Aí Jesus começa a falar com ele sobre o novo nascimento. E repare que Nicodemos, ele era um homem extremamente inteligente. Coloca no versículo 2 para mim, e vocês vão ver. Perceba o nível de inteligência de Nicodemos. Mas quando chegamos diante de Jesus, irmãos, a inteligência humana não quer dizer absolutamente nada. Somente a graça de Deus pode nos fazer comunicar com Ele. Próximo versículo 3. Aqui Nicodemos faz uma declaração pessoal a Cristo. E ele diz, Jesus fala para ele, Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus mostra para ele um novo reino. Pode segurar no quarto. Jesus mostra para ele a graça de Deus sendo manifestada. E o reino de Deus está sendo estabelecido na pessoa de Jesus. Aí Nicodemos começa a dizer: como pode um homem sendo velho nascer de novo? Pode porventura tornar o ventre de sua mãe nascer? Isso aqui é a lógica humana, porque ele não consegue compreender o nível espiritual que Jesus está falando. Porque todo homem desfavorecido da graça de Deus, ele não consegue entender o que Deus está falando. Ele não consegue compreender os modos de Deus agir por meio de sua graça no seio da sua igreja. Versículo 5, Jesus continua falando com Nicodemos. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, o reino de Deus foi colocado, a porta está aberta, eu sou a porta, mas o homem não pode entrar nesse reino se ele não nascer de novo, se ele não mudar de vida, se ele não mudar de comportamento, se ele não aceitar essa graça, essa revolução que a graça quer gerar no homem. Porque o homem não pode entrar apenas de corpo, o homem precisa entrar com a alma, com o espírito. A entrega do homem no reino de Deus precisa ser completa. Aí Jesus começa dizendo que o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito, Nicodemos. Você precisa de uma transformação. Por isso, eu disse aqui no início a palavra de Spurgeon, quando ele disse que se a graça de Deus não nos mudar, dificilmente ela vai libertar nossa alma, porque o processo de libertação do homem começa na sua carne, quando ele se submete ao centro da vontade perfeita de Deus, quando ele crê nas Sagradas Escrituras. Não é quando ele se torna escravo da religião, não é quando ele pensa porque alguém disse para ele que se ele usar bermuda ele não vai para o céu, não é quando ele pensa que se a irmã usar uma calça ela não vai para o céu. Isso aí é ser escravo da religiosidade. Isso não tem nada a ver com graça. Graça começa no corpo, no caráter, na moral. Que tem muita irmã do cabelo comprido, da saia comprida, mas é imoral, não tem temor de Deus. Então o homem precisa crer em Jesus. Aí no versículo 16, para eu deixar aqui a introdução e começar a caminhar na mensagem, Jesus mostra para ele: olha, a porta da graça está aberta. A porta da graça é o amor que Deus sente pelo homem, e esse amor é muito grande, e essa graça está sendo manifestada para que o homem tenha vida eterna. Eu quero destacar algo aqui para você da glória a Deus. Sabe por que Deus ele estabeleceu a sua graça? Primeiro, porque a primeira graça que o homem recebe é no jardim do Éden. Quando o homem peca, o homem fica desfavorecido da graça. Mas antes do homem pecar e ter o favor de Deus, Deus criou o homem para ser imortal. É por isso que a Bíblia diz que o nosso último inimigo a ser vencido é a morte. Ninguém sabe lidar com a morte.
Ninguém consegue compreender a morte, porque Deus não criou o homem para morrer. Deus criou o homem para viver eternamente. E na verdade, aquele que aceitou Jesus como Salvador, ele não morre. Jesus diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Olha o texto: e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá, mas viverá eternamente. Quem crê na graça, quem crê em Deus, quem crê nesse amor de Deus, ele recebe algo imperecível, que é a vida eterna. Mas Jesus deixa muito enfático o critério estabelecido pelo meu Pai Nicodemos, para o homem entrar no reino de Deus e receber a vida eterna, está no fato do homem crer em Deus, crer na graça de Deus, crer nas sagradas escrituras, crer no poder de Deus. Quem crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua alma, absolutamente, levante a sua mão e diga glória a Deus. Quem crê em Jesus recebe a graça, a multiforme graça de Deus. Essa palavra graça, ela foi até de alguma forma secularizada. Eu fiz algumas anotações. Essa palavra graça, ela está relacionada a diversas coisas e expressões naquilo que foi secularizado. Eu vou te dar um exemplo. Dentro ainda de um ponto de vista teológico e espiritual, dar graças significa render louvores a Deus. Mas vamos partir agora para esse ponto de vista daquilo que foi secularizado com essa palavra graça. Por exemplo, cair na graça. De vez em quando a pessoa se sente confortável no relacionamento com alguém e ela diz: eu caí na graça de pessoa tal. Cair na graça é agariar a simpatia de alguém para si. Dentro dessa palavra graça, aquilo que está secularizado com a palavra. Cair na graça significa também, dentro do ponto de vista teológico, é Deus trabalhando de várias formas. Por isso a ideia de multiforme graça de Deus. Deus, ele tem muitas maneiras de agir e de trabalhar. Quando nós olhamos para essa palavra graça, graça na verdade é um manifesto de várias maneiras que Deus utiliza através do seu Espírito para trabalhar no meio da igreja. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo na primeira epístola universal de Pedro, no capítulo 4 e o versículo de número 10. Olha o que a Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 4, versículo de número 10. Preste atenção, cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Vamos pensar um pouquinho aqui nesse texto. Quando nós falamos de graça, nós pensamos apenas na posição da graça com relação à salvação. Na verdade, a ideia da salvação está contextualizada no centro da vontade de Deus, que Deus não tem nenhum outro interesse com o homem a não ser salvá-lo. Então, quando Deus constitui a igreja, não como denominação, mas quando Deus estabelece a igreja como um organismo vivo, qual que é o ideal de Deus?
O ideal de Deus é que a igreja receba a multiforme graça de Deus, ou as muitas maneiras de Deus trabalhar, e entenda que nós recebemos o privilégio de ter emprestado alguns dons que Deus nos confiou, e esses dons são manifestados pelo Espírito Santo de Deus que habita entre nós e que está em nós. Porém, o apóstolo Pedro diz que nós somos responsáveis em administrar o nosso próprio dom. Eu sou responsável por administrar o dom que Deus me emprestou. Eu não vejo outra forma no meu ministério a não ser o ministério da palavra. Não adianta eu querer ter dom de profecia e profetizar para a igreja que eu vou falar de mim mesmo. Eu não tenho dom de profecia. Não adianta eu querer interpretar línguas estranhas, porque eu não tenho dom de interpretação de línguas estranhas. Deus me confiou um dom para eu administrar, e é o dom da palavra. Deus me deu a ciência da palavra. Eu consigo pegar duas palavras e montar um sermão e passar um contexto bíblico para a igreja receber edificação. É o dom que Deus me emprestou. Só que eu preciso fazer manutenção desse dom. Eu preciso administrar isso. E como que eu administro isso? Estudando a palavra. Eu preciso me dedicar à palavra. Eu preciso ler a palavra. Eu preciso orar. Eu preciso pedir de Deus sabedoria, porque eu preciso administrar o dom que Deus me confiou por graça. Porque através desse dom Deus vai trabalhar. Agora você imagina que se todo mundo tivesse o mesmo dom que Deus me emprestou, todo mundo só tem o dom de pregar. Imagina como podia ser maravilhoso. Então, o dom que Deus me confiou é o dom de pregar. Agora vamos fazer o inverso. Vamos colocar o Jeová para ensinar e eu vou fazer o fundo musical. Imagina que coisa bonita que vai ficar isso aqui. Porque isso Deus deu para ele. E isso Deus deu para mim, ou emprestou para mim, emprestou para ele. Então eu tenho que administrar isso. Eu tenho que cuidar disso, porque eu recebi isso por graça. Ou seja, eu não merecia, eu não mereço. Mas mesmo assim Deus me confiou. Por que Deus me confiou? Deus não me confiou porque Deus acha que eu sou especial, não. Deus não me confiou porque Deus acha que eu sou legal, não. Deus me confiou primeiro porque eu reconheço o Filho dele como o Salvador da minha alma. Segundo, porque Ele quer salvar mais pessoas. E como Ele salva? Ele salva através da pregação do Evangelho. E para que o Evangelho seja pregado, Ele vai usar a igreja. O Espírito